Esse é mais um TV Naik e hoje nosso convidado Paulo Negrete. Paulo, obrigado pela sua presença conosco. Gostaria que você se apresentasse para mim. Obrigado, gente. Primeiramente, eu quero agradecer ao doutor pelo convite de estar aqui com vocês, conhecendo o Instituto. Realmente é um trabalho fantástico que vocês têm feito aqui e realmente é uma honra estar aqui contribuindo, agregando. E para quem não me conhece, eu sou o Paulo, sou mais conhecido como Negrete. Sou pastor lá na Igreja Batista Vida, trabalho diretamente hoje com os adolescentes, de 11 até 17 a 18 anos. Está aqui hoje junto com o doutor, falando, a gente vai tratar de um assunto aqui que ele vai trazer mais conhecimento, vai trazer, abordar a importância aí do HPV. E trabalhando com adolescente, a gente sempre se preocupa muito com a vida, a parte espiritual, o corpo, a alma e o espírito, Então, por que não juntar a parte da igreja com a ciência? Então, o doutor me convidou para a gente estar aqui, para a gente bater um papo, e eu queria ouvir um pouquinho dele. Doutor, a respeito do HPV, O que é o HPV? Porque eu trabalho com adolescente e muitos não têm nem conhecimento do que é isso, Muito bom. Para todas as pessoas que estão nos vendo aqui, a gente trabalha aqui com uma parte de prevenção aos jovens, E a questão é uma questão de suma importância. Importante porque HPV é um vírus chamado vírus papiloma. Ele é um vírus humano, vírus papiloma, O que é esse vírus? Ele tem mais de 200 subtipos, então ele tem vários tipos. E uma boa parte deles não causa nenhuma doença, Grete? Ou doenças leves, benignas. A formação de verruga que a gente tem na mão, muitas vezes é por um vírus de papiloma. Só que alguns desses vírus, eles têm efeitos, trazem doenças a longo prazo. Hoje, a doença sexual mais transmissível no mundo é pelo HPV. Então, se você fala assim, qual é a doença que tem maior taxas de transmissão de pessoas se infectando? É o HPV. E o que esse vírus faz? Esse vírus ele é conhecido como carcinogênese. Nome feio, O que ele faz? Ele induz ao aparecimento de tumores. Então, por exemplo, o jovem tem que saber que o cigarro causa câncer. Uma má alimentação leva à obesidade, que é um dos fatores para câncer. Há vírus que causam câncer também. E as pessoas não sabem disso. E podem contrair esse vírus da transmissão sexual, que é esse tipo de vírus, Então o HPV ele é um vírus exclusivamente humano, não pertence a outras raças, que tem a transmissão sexual e que uma parte dele leva a câncer. Na orofaringe, na cavidade oral, na amígdala. O câncer nessa região da cavidade oral é um câncer exclusivamente, antigamente, relacionado aos pacientes que bebiam e fumavam. Sim. Hoje não. Hoje você vê pessoas mais jovens do que o esperado para essa faixa etária de câncer, com câncer nessa região e sem ter nunca fumado. E aí, qual é a causa? A causa é uma contaminação por contato sexual, que há um implante do vírus na região da amígdala e ele demora anos, às vezes décadas para se desenvolver e desenvolve o câncer. Entendi. Então são vários locais que esse vírus pode se alojar, demorar décadas e desenvolver o câncer. Doutor, a nossa orientação como igreja é para que o adolescente e a criança eles não tenham relação sexual, que eles esperem a hora certa para isso acontecer. E dentro daquilo que o senhor está me falando aqui, e a gente olha para a sociedade, a gente sabe que não é assim que funciona na prática, Eles estão começando a ter relação sexual cada dia mais cedo, a criança, o adolescente, e em cima dessa informação que o senhor está trazendo para a gente aqui hoje, essas doenças ser geradas através da relação sexual, como a gente pode prevenir isso? Como que a gente pode, de uma forma eficiente, eliminar esses tipos de doenças, esse tipo de vírus? Bom, vamos lembrar, o comportamento poligâmico, ou seja, múltiplos parceiros, vamos colocar o comportamento humano. Eu vou te
tirar um pouquinho o posicionamento da igreja que eu sigo e respeito. Sim. Né? O comportamento humano, poligamia versus monogamia. Então a pessoa tem que levar isso para a vida dela. A poligamia aumenta o risco de trazer uma série de doenças infecciosas, infectos contagiosos, entre elas o HIV, o sífilis, que está voltando muito entre os jovens. Era uma doença na Grécia praticamente morta, e o sífilis está voltando. Por quê? Pelo contato sexual de forma desprotegida, poligâmica dos jovens hoje. Sim. E é uma doença muitas vezes assintomática, que sai algumas lesõezinhas no corpo, ninguém dá valor, o jovem não tem medo de nada, acontece hoje, e deixa, aí você tem a sífilis secundária, terciária, atinge o sistema nervoso central. Quer dizer, é uma coisa muito deprimente isso. Você em plena evolução hoje humana, numa questão dessa retrocedendo. Então, assim, o que eu vejo da questão do HPV? A primeira questão é cultuar a questão da monogamia na sua vida. Isso é a primeira forma de proteção com relação a isso. Hoje tem-se como forma aprovada no Brasil e no mundo a vacina para o HPV. Legal. A vacina para o HPV, ela deve ser tomada nos jovens, nas meninas de 9 a 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos. E também para as pessoas com mais idades que estão fazendo algum tratamento de imunossupressão. O que é imunossupressão? Por exemplo, tem um lúpus e toma cortisona em altas doses, a sua defesa cai. Então a mulher até os 45 anos e o homem até os 26 anos que tem algum problema de saúde, um câncer, alguma coisa, pode tomar essa vacina para se proteger de pegar. E o que acontece? Acontece o seguinte aspecto. A vacina, ela protege contra essa proliferação do vírus, né? Esse contato com o vírus, você cria um anticorpo para isso, e isso faz com que você não desenvolva as doenças. Então eu vou erradicar, diminuir o câncer de colo de útero, o câncer de pênis e uma boa parte do câncer de canal anal e uma parte do câncer de garganta, orofaringe. Olha que importante, o câncer de colo uterino, quando você vê a característica, aquelas meninas jovens, múltiplos parceiros sexuais, idade sexual jovem, começam com 9, 10 anos, quer dizer, não teve infância, não teve todo o seu encanto de desenvolvimento e acabam pulando fase e além de pular a fase de uma forma não tão correta. Então a conduta hoje para você evitar a questão do desenvolvimento das doenças de câncer induzidas pelo HPV é a vacinação. Tem que vacinar, a vacinação ela está em baixa, poucas pessoas se vacinam, são 2 doses, uma depois a outra 6 meses, nos jovens, isso é importante, isso tem um posto de saúde, ninguém vai atrás de vacina, então dependendo da opção da pessoa, do estilo de vida, ela tem que se vacinar, só orientação, quando vem nos procurar, nós temos que passar isso. E, além disso, perpetuar um caminho de monogamia também, de ambos os parceiros, então isso é uma forma que você vai evitar outras doenças sexualmente transmissíveis. E os jovens que estão em atividade sexual, a camisinha, a camisa de Vênus protetora, também é uma outra medida, mas não ficar somente na camisinha, os outros comportamentos têm que estar importantes, são muito válidos. Muito legal. Doutor, sensacional. E assim, né, o adolescente, a criança, enquanto ela está morando com os pais, está debaixo da proteção da família dos pais, do pai e da mãe, eu acho que então é muito importante a gente reforçar para que os pais incentivem os filhos e levem os filhos para tomar a vacina, né? Sim, a vacina não tem efeito colateral, ela é segura e você não vai ver o resultado hoje, você vai ver o resultado daqui 20, 30 anos. Olha isso. Você pode erradicar uma forma de câncer. Um exemplo, o HIV, ele pode ter uma série de transmissões, até transmissão sanguínea por qualidade de sangue, que hoje praticamente não existe isso há um bom tempo, né? Pelos controles de qualidade de transfusão. Mas antes eram situações que aconteciam, né? Hepatite C, todas essas doenças, hepatite B, né? Hepatite C foi muito tempo por transfusão, contatos de materiais não esterilizados, e a hepatite B ela já está inclusa no cronograma há um bom tempo de vacinação das crianças.
Eu não peguei essa fase que hepatite B eu era vacinado na minha carteira de vacinação lá no início da minha vida, mas eu me vacinei durante a minha vida por ser um profissional de saúde e posso me expor a cortes, entre outras coisas. O que eu estou querendo colocar? A medicina ela tem uma certa evolução e a gente tem que acompanhar essa evolução por medidas protetivas nossas. Então você imagina, por que eu não vou estimular uma criança a vacinar? Se ela sofre algum ato, acontece alguma coisa que foi contra a permissão dela durante a vida dela. Felizmente isso pode acontecer. Com certeza. Por que não está vacinado? São questões que a gente não pode só olhar aquele momento, e sim tudo que está em volta. Que foge do nosso controle. Que foge do nosso controle. Então, as crianças, meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, têm a vacinação liberada no posto, sem custo, e você evita uma boa parte de alguns cânceres, entre elas na região da genitália do menino e da menina. Fantástico. E a gente está falando de uma vacina que vai prevenir um câncer que pode se desenvolver, né? E você que é pai, você que é mãe, fica aqui o meu alerta aqui junto com o Instituto, junto com o doutor, para que você leve seu filho para tomar vacina, né? Como ele disse aqui, não tem custo nenhum, você pode procurar o posto de saúde, né, doutor? Sim, totalmente gratuito. E vacinar o seu filho, protegendo ele, já pensando no futuro dele, na saúde dele. Interessante, né, Gretchen, que não é só no Brasil que isso é subvalorizado. Nos Estados Unidos, a taxa de vacinação dos jovens não chega a 60%. O último dado que eu tinha era 54%. Então, o que você percebe? Um desinteresse. Sim. Um desinteresse, isso não vai acontecer comigo. E está lá, é gratuito, não tem toxicidade, só tem ganho de benefício, né? Uhum. Há uma campanha hoje, praticamente, aí, de certas pessoas totalmente contra as vacinas. A pessoa tem a liberdade de escolha entre vacinar ou não, mas existem algumas vacinas que assim tem um ganho de evidência muito grande de você evitar um câncer de colo de útero, o impacto que isso gera na pessoa, a morbidade, a qualidade de vida e até o óbito por um câncer, sendo que você poderia ter sido evitado de uma forma praticamente assintomática. O doutor, e algo importante para a gente ressaltar aqui, uma hora ou outra o seu filho vai começar a ter relação sexual. Talvez você está assistindo esse vídeo aqui e hoje você ainda tem esse controle sobre os seus filhos, mas vai chegar uma hora que talvez você não vai conseguir mais fazer isso. Enquanto você tem essa autoridade, esse domínio sobre ele, leve seu filho para tomar vacina, né? Ajude ele, pense no futuro dele. A gente precisa cuidar dos nossos filhos, precisamos cuidar das nossas crianças para que eles sejam jovens, para que eles formem famílias saudáveis, para que não só a parte espiritual, mas também a parte do corpo deles esteja saudável, tudo vai funcionar bem. Então a gente está aqui trazendo conhecimento, alertando, porque a gente está passando por um momento agora onde a questão da vacina, ela está tão quente, né? Sim. Né? Tem muitas pessoas que são contra a vacina, o doutor está aqui, pode até frisar melhor do que eu referente a isso, mas proteger os nossos filhos, guardar ele, isso é um dever, você como pai, você como mãe, o cuidador que tem aí uma responsabilidade sobre crianças, sobre adolescentes, você tem que cuidar da caderneta aí de vacina, tem que olhar para ver se está tudo em ordem. E ressaltando aqui, é uma vacina que vai prevenir daqui 10, 15, 20 anos o futuro dessa adolescente que daqui a pouco vai ser mãe, que vai gerar uma família, vai ter filhos. Então incentive e leve seu filho para tomar essa vacina. Quero agradecer o convite por estar aqui, né? E espero voltar, estar aqui com vocês em outros momentos para a gente cuidar aí dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. O nosso trabalho, o nosso foco é formar uma sociedade saudável em todas as áreas da vida. E muito obrigado. Obrigado a você, né, Gretchen? E isso que o NAIC faz. Prevenção, esse é o melhor caminho. Não deixe de curtir as nossas plataformas, disseminar essa informação para toda a família, amigos. Isso é muito importante. E nós encerramos mais um programa.